Estamos de volta com Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12 horas e 40 minutos, e a gente vai continuar falando dessa questão do acordo de cessar-fogo entre Hamas e Israel. Para isso, a gente chama para essa conversa o professor de Relações Internacionais da PUC Minas, especialista em Oriente Médio, doutor em Geografia, Dani Zahedin. Entre outras coisas, Dani, obrigado pela sua presença aqui, né? Eu acho que não tem ninguém melhor para poder falar sobre esse assunto hoje, a não ser você, e fico muito honrado, mais uma vez, ter sua presença aqui no Rede Notícia. Hoje, durante o discurso de Donald Trump e do Netanyahu, se falando em celebração de paz, que chegou um momento de paz para Israel, chegou um tempo de paz para Israel, mas não pode se falar em tempo de paz em Israel sem falar em reconstrução de Gaza e tempo de paz para os palestinos que foram massacrados de maneira absurda durante esses últimos 2 anos. A gente não está falando do Hamas. A briga entre Hamas e Israel é uma coisa. A coisa foram os ataques sistemáticos a civis que não tem absolutamente nada a ver com essa história. Ontem mesmo estava vendo o líder do Hamas dizendo que nem vai participar desse encontro formal de assinatura do cessar-fogo, do acordo, e disse que tem muitos pontos na segunda fase do acordo que o Hamas não abre mão, inclusive de se desarmar. Como é que a gente pode ver a consequência e a sequência disso tudo, Dani? Primeiro, meu abraço a você, André, e a Janaína. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês, falando desses assuntos tão importantes, né? Vou começar falando sobre o discurso, né? O primeiro-ministro Netanyahu fez um discurso, depois o líder da oposição israelense, o Yair Lapid, fez o discurso, e depois o presidente Trump fez o discurso. No discurso do Benjamin Netanyahu, a palavra Palestina não apareceu em nenhum momento, zero. No discurso da oposição ao Netanyahu, a palavra Palestina não apareceu em nenhum momento, zero. E na fala do Trump, ela aparece 2 vezes. Sobre o mundo árabe e o mundo muçulmano, o Trump elogioso, agradecendo, dizendo do apoio que eles deram para que isso pudesse acontecer. E sobre os palestinos, indicando a necessidade deles terem dignidade, reconstruir suas vidas em Gaza. É uma situação extremamente complexa. Por quê? Porque esse cessar-fogo ainda não é um acordo de paz, né? Esse cessar-fogo, ele só foi possível porque o Trump mandou ele acontecer. Porque se fosse pelo Netanyahu, a guerra continuaria. E isso só aconteceu porque Israel ataca o Catar sem avisar os americanos, né? Só em cima da hora avisam. O Catar, um país árabe muito próximo dos Estados Unidos, a maior base americana no Oriente Médio é no Catar. E isso afetou muito a confiança do Trump com o Netanyahu. E junto com os países árabes, eles vão, no contexto ali das Nações Unidas, da Assembleia Geral, pensar uma solução, e o Trump apresenta, então, esses 20 pontos do acordo, né? E como você bem disse, André, essa primeira fase, ela é muito complexa, mas ela é a mais simples, porque nós temos a entrega dos reféns, dos 20 reféns, o que é uma coisa muito boa, e ao mesmo tempo a retirada paulatina, né, de Israel de áreas da faixa de Gaza, e também a soltura de mais de 1.700 prisioneiros palestinos e 250 que servem com prisão perpétua ali em Israel. Essa é a primeira fase. A segunda fase, ela é crítica, e por isso as imagens mostram em Sharm el-Sheikh, o Egito, né? É crítica porque as ideias do Trump, os 20 pontos, eles são amplos. Eles não têm ali um framework, eles não têm uma estrutura para dizer como que cada passo vai ser dado. Então a reunião hoje na Cúpula da Paz, no Egito, ela vai tentar discutir essa segunda fase. Eu vejo com muita esperança o caminho, porque quando nós comparamos a primeira proposta de cessar-fogo com essa agora, né, a proposta que foi feita no início do ano ou do meio do ano passado, essa agora apresenta elementos muito mais favoráveis para uma paz de verdade. Isso é, ninguém está falando de fazer em Gaza uma riviera cheia de hotéis, ninguém está falando em limpeza étnica. A proposta diz que a terra é dos palestinos e a eles
devem, né, reconstruir aquele espaço para que eles possam usufruir deles. Aqueles que saírem de Gaza podem retornar a Gaza. E o 19º ponto, observado todo esse processo de um governo de transição liderado pelos Estados Unidos, pela União Europeia com Tony Blair, com países árabes, e ali em Gaza, com um grupo de tecnocratas palestinos, passado por tudo isso, o 19º ponto diz o seguinte: o direito de autodeterminação e de um Estado palestino. Então, eu vejo que é uma proposta muito interessante e ela pode funcionar, mas ela só vai funcionar se a pressão continuar. A pressão dos Estados Unidos, a pressão do mundo árabe, a pressão da comunidade internacional, para que tanto Hamas quanto Israel possam observar os pontos ali do acordo. A questão do desarmamento do Hamas, eu tenho acompanhado isso de perto, com os negociadores, Catar, Egito, Jordânia, Emirados Árabes Unidos e Turquia. O Hamas já concordou, já havia, a princípio, concordado em entregar suas armas ofensivas. Isso já é um passo muito importante. E já também aceitou não governar Gaza. Então, esse é um processo que vai demorar tempo, vai exigir muita tranquilidade e negociação, e o próprio Trump sabe disso. Tanto que sabe que permitiu que o Hamas, nesse primeiro momento, funcionasse como uma força de ordem pública dentro de Gaza, né? Então, eu tenho esperança, mas é um momento complexo e que vai depender muito da pressão dos Estados Unidos e da comunidade internacional para que isso dê certo. E, professor, obviamente os Estados Unidos teve um papel de extrema importância nessa negociação, né? O Trump, nesse papel mais rígido, né, de imposição, foi de extrema importância, mas também teve outros mediadores, né? O Catar, o próprio Egito, o próprio Catar, que foi atacado também. E qual que é o significado desses outros mediadores? São quase 20 mediadores também que participaram dessa negociação, só que eu vou pedir para o senhor responder depois do intervalo, tá certo? Tá ótimo, Janaína. 12h47, a gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o Rede Notícia. Estamos de volta aqui no Rede Notícia, 12h50. Vamos continuar essa conversa com o professor de Relações Internacionais da PUC Minas, especialista em Oriente Médio, doutor em Geografia, professor Dani Zahedin. Professor, a Janaína levantou um ponto que eu acho que é de fundamental importância para a gente entender esse equilíbrio de forças ali na região. Porque os Estados Unidos, acho que só os Estados Unidos mesmo, como grande potência que com a sua importância multilateral e sua própria atuação histórica dentro de Israel, poderia puxar essa conversa. Mas, ao mesmo tempo, outros atores como Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita principalmente, Turquia e Catar, sem eles não é possível também puxar o lado muçulmano Egito da também, história. né? Egito também, né? Não podemos esquecer do Egito sob hipótese alguma, né? Com certeza, a colocação da Janaína é muito pertinente, porque nós estamos falando de dois tipos de países árabes para o Trump. O primeiro deles são os árabes ricos, muito ricos. Quem vai financiar a reconstrução de Gaza? São os Estados Unidos? Israel não. É o mundo árabe muçulmano que vai bancar essa reconstrução. Nós não podemos esquecer que há poucos meses atrás, o Trump fez uma viagem pelo Oriente Médio, não passou por Israel e foi direto para a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar. No Catar ganhou de presente do Emir um avião caríssimo. E isso revela que fez negócios, né? Conseguiu prospectar mais de $1 trilhão da Arábia Saudita. Então, como que o Trump não vai escutar o mundo árabe muçulmano? Ele estava comentando com o André, né? Ele é um ótimo negociador imobiliário, ele é um businessman, né? Vamos falar assim. Então, ele compreende um pouco como essas coisas funcionam. Menos do ponto de vista do internacional, mas dos negócios e do comércio ele conhece bem. Então, ele tem sido despertado para essas coisas. Essa mudança de postura dele é muito interessante. E aí, eu não tenho dúvida que a pressão que a Turquia, como bem lembrado pelo André, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Egito e Jordânia, países que têm força política e países que têm força econômica, foi essencial para dialogar com o Hamas. E tem uma outra coisa. Por que o Hamas aceitou
o acordo. A princípio, eles não queriam um acordo. Eles aceitaram porque esses países árabes disseram: você não tem outra alternativa. Se você não aceitar o acordo, nós vamos expulsar vocês aqui do Catar, aqui do Egito, e nós vamos apoiar uma ação mais dura contra vocês, porque essa é a melhor forma de proteger o povo palestino. Então, vejam só, né? Essas duas questões são muito importantes. E aí, professor, seguindo essa mesma lógica de raciocínio que o senhor acabou de apresentar, esses países, quando a gente fala de Arábia Saudita, de Bahrein, de Catar, de Jordânia, de Emirados Árabes Unidos, o que esses caras menos querem, vem mostrando ao longo dos anos, o que eles menos querem é guerra, eles querem negócios. E aí eles capitanearem essa reconstrução de Gaza e também bancarem a existência de um Estado palestino, numa área que é riquíssima em petróleo, pode ser explorada economicamente num turismo de maneira absurda, tem importância geopolítica por conta de fronteira, de área de fronteiriça com o Egito e por aí vai. Não tem, é a única saída para que esse ponto 19, que talvez seja o mais espetacular de todos, que seria a criação de um Estado palestino, verdadeiramente saia do papel, né? Com certeza. E eu vejo também, André, que Israel quer fazer negócio com os árabes. Israel quer normalizar as relações com a Arábia Saudita, quer normalizar relações com outros países árabes, né? O problema com o Líbano, o problema com a Síria. O pomo da discórdia se chama Palestina. Então, reconhecer o Estado palestino, agora patrocinado com força pelo mundo árabe muçulmano, e, de certa forma, apoiado pelo Trump, que percebe as oportunidades econômicas, comerciais e políticas, porque o que aconteceu do ano passado até esse ano mudou completamente a realidade geopolítica do Oriente Médio. Hoje é muito mais favorável aos Estados Unidos e a Israel. O único pomo da discórdia se chama Palestina. Então, a pressão em cima de Israel é muito grande, e dos Estados Unidos também. Então, eu tenho confiança que essa maior integração com os árabes e com toda essa tragédia que aconteceu tanto em Israel e com o povo palestino, que vão morrer mais de 67 mil pessoas, possa ser um ponto de virada. Um ponto de virada para que esse sonho, que está aí desde 1948, possa se tornar realidade e que o povo palestino possa viver lado a lado com Israel, em paz e na plenitude da sua autodeterminação. Então, quem sabe, né, o comércio, a economia, a importância geopolítica e geográfica daquele território, desmilitarizando a Palestina e dando a ela o direito, né, de ser um Estado independente, isso possa resolver tanto os problemas de Israel quanto dos palestinos e do mundo árabe, muçulmano e do mundo que quer fazer negócio ali naquela região. E a gente sabe que esse cessar-fogo ainda está na primeira fase, né, professor? Ainda tem muita coisa para acontecer, os próximos passos, as próximas fases, mas se continuar desse jeito, de forma positiva, existe a possibilidade real do Nobel da Paz para o Donald Trump? Como a gente estava conversando aqui, até mesmo nos bastidores, em relação a isso, é algo que, por incrível que pareça, diante de tudo que a gente vê em relação a ele, existe essa possibilidade devido ao papel dele, à importância dele diante dessa negociação, né? Ô Janaína, se não fosse ele, isso não saía. Ele assumiu o custo, não é? Ele chega a um ponto e fala assim, basta. Perguntaram para ele, quando ele estava voando lá para Israel agora, né? Ah, mas o Netanyahu disse que ainda tem coisa a resolver. Ele disse o seguinte, a guerra acabou. Essa guerra acabou. Aquele lugar vai virar um lugar de paz agora. Isso tem um impacto muito forte, porque ele é uma liderança pesada, né? Ele tem conseguido criar condições de trazer de novo os Estados Unidos para outras discussões que ele estava sendo marginalizado. Então, eu vejo que sim, pela questão palestina, pela questão entre Tailândia, né, e Camboja, pela questão que envolve o Sudão e por muitas outras, como Armênia e Azerbaijão, eu acho que sim. Esse ano era muito prematuro, mas para o ano que vem, eu vejo que ele é um nome fortíssimo, porque nós estamos falando de uma guerra, né, de um conflito de 2 anos, e que ele consegue, ali, ainda, né, em parte do seu primeiro mandato, apresentar uma forma de tentar acabar com esse problema. Então, eu acho que ele é um nome forte, sim,
né, para o Nobel da Paz ano que vem. E tem um outro ingrediente, né, Dani? Porque o Kim Jong-un, que já falou, já chegou a dizer, através da sua irmã, que aceita conversar com os Estados Unidos para chegar a algum tipo de, verdadeiramente, um acordo de paz entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, que estão em guerra desde 1950. Né? Então, é um outro ponto. E lembrar que no primeiro mandato do Trump, pela primeira vez, um líder norte-coreano se reuniu com um líder ocidental para falar sobre isso. Foi pela primeira vez na história da Coreia do Norte. E isso quem promoveu foi o Trump. Gostem ou não gostem. E é algo que ele quer, né? Ele quer ser laureado com o Prêmio Nobel da Paz, né? O André, é muito interessante ver o Trump. Por quê? Porque da maneira performática dele fazer política, ele cria um ambiente um pouco mais pessoal com seus interlocutores. Então, até mesmo hoje, no discurso dele lá em Israel, que durou mais de 1 hora, ele vai falar do Irã e diz o seguinte: o povo iraniano é um povo espetacular, as portas estão abertas, nós acabamos com o seu programa nuclear, acabamos com suas forças proxies, mas nós queremos que vocês desenvolvam. Então, as portas estão abertas. Então, essa forma... Ele falou do Líbano, falou que está apoiando o governo libanês, do Joseph Aoun, e que é necessário desarmar o Hezbollah. Então, ele tem uma forma diferente de lidar com a política, talvez muito em razão dele não ser da área das relações internacionais propriamente dita. Ele se permite falar coisas e tentar coisas que ninguém tenta. Isso pode ser algo complicado em um lado. Por exemplo, lá atrás, ele dizer que queria fazer na Palestina uma Riviera. Isso foi um erro, porque ele não foi assessorado adequadamente e gerou muito problema posteriormente para ele. Mas depois ele entendeu. E ao entender, ele leva consigo, né, alguns mediadores que são muito importantes, como o próprio Witkoff, que não é da área de relações internacionais, ele é um negociador da área imobiliária, e ele vai fazer um trabalho tremendo. Então, eu acho que é isso. Ele sai um pouco da caixinha, ele consegue entender como que a coisa funciona, ele não é bobo, e ele implementa, então, passos que são muito importantes para uma paz que pode ser, de fato, verdadeira. Mas, para isso acontecer agora, é muito importante o quê? Que o que aconteça lá no Egito crie um caminho e que esse caminho seja supervisionado com vontade política dos americanos, vontade política dos europeus, dos árabes e de Israel e do sul global também, para que a gente possa implementar todos os passos e alcançarmos ali, né, o ponto 19, que é um Estado palestino e que garanta a Israel, né, sossego, tranquilidade, e que Israel garanta aos palestinos sossego, tranquilidade e um futuro bom para todas as crianças, para todos os jovens, para todos os nacionais de ambos os países. Professor Dani Zarredini, mais uma vez, muito obrigado. Uma boa tarde, Obrigada. uma boa semana para o senhor. Eu que agradeço, o prazer é todo meu. Rede Notícia está ficando por aqui.